Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 28 de setembro. CNJ divulga relatório Justiça em Números 2021. Principal fonte estatística do Poder Judiciário mostra que, mesmo com a pandemia, a Justiça brasileira não parou e manteve a eficiência dos serviços com inovação tecnológica. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça instaura revisão disciplinar contra juiz do caso Mariana Ferrer. Ministro do Superior Tribunal de Justiça caça liminares e nega liberdade a juízes acusados de venda de sentenças no Espírito Santo. Primeira turma do Supremo valida procedimento do Tribunal de Contas da União que apura irregularidades em contratos de construção da usina Angra 3. Alta produtividade e menos gastos é o que revela o novo relatório Justiça em Números, divulgado nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça. A publicação é a principal fonte de estatísticas oficiais do Poder Judiciário e, desta vez, tem como base o ano de 2020, marcado pela pandemia da Covid-19. Entre as informações estão o fluxo de processos, as novas formas de trabalho e o emprego maciço de tecnologia pelos órgãos judiciais. O novo relatório mostra que, mesmo no ano atípico de muitas dificuldades com a pandemia, o judiciário brasileiro foi eficiente. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou que o período foi de reinvenção dos fluxos de trabalho e de implantação de sistemas e tecnologias. O judiciário brasileiro efetivamente não parou. O Conselho Nacional de Justiça, enquanto órgão central de gestão e planejamento estratégico do Poder Judiciário, promoveu diversas medidas reativas, especificamente em atendimento ao direito do acesso à justiça no contexto pandêmico, como foi o caso das iniciativas Juízo 100% Digital e Balcão Virtual. O Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ coletou dados em 90 tribunais. O Judiciário encerrou 2020 com 75 milhões e 400 mil processos em tramitação, que aguardam decisão definitiva. O volume é 2 milhões menor em relação ao final de 2019 e representa a maior redução de acervo na série histórica, que começou em 2009. Foram ajuizados 25 milhões e 800 mil novos processos, 14,5% a menos do que em 2019. O que reflete o impacto da pandemia. Desconsideradas as execuções judiciais iniciadas, são 22 milhões e 400 mil novas ações que ingressaram no judiciário, sendo que desse montante, 21 milhões e 800 mil processos foram iniciados pela via eletrônica, o que representa 96,9% do total, um aumento de 6,7% em relação a 2019. Avançamos muitíssimo na implementação do processo eletrônico, sendo que 48 tribunais alcançaram 100% de processos eletrônicos nos 2 graus de jurisdição. Magistrados e servidores continuaram exercendo seus ofícios com dedicação e excelência, tendo sido baixados 27 milhões e 900 mil casos ao longo do ano passado, principalmente de maneira virtual e remota. O estoque de ações de execução pendentes foi reduzido em 8,6% em 2020, em relação ao ano anterior. As execuções representam mais da metade de todos os processos em tramitação. No caso das ações de execução fiscal, elas atingem 68% do estoque. E o resultado demonstra o desempenho dos tribunais para dar efetividade aos casos apontados historicamente como principal fator de morosidade do judiciário e com impacto direto nos cofres públicos. O levantamento ainda traz um outro dado relacionado ao impacto da pandemia sobre as contas do judiciário. Os números revelam cortes de despesas. O judiciário brasileiro foi mais econômico em 2020, tendo reduzido as despesas orçamentárias dos tribunais em 4,5%. num montante expressivo de 4 bilhões e 600 milhões a menos do que em 2019. Além de gastar menos, a
A Justiça arrecadou 68 bilhões e 400 milhões, equivalentes a 62% das despesas judiciárias, tudo em retorno aos cofres públicos. Assim fizemos, mas com menos recursos, o que reflete o compromisso do Judiciário em fazer mais com menos em prol da nossa sociedade nesse momento de crise sanitária e econômica. Uma outra novidade do Justiça em Números 2021 é a atuação dos tribunais em torno de agendas globais, como direitos humanos, meio ambiente e demais temas, impulsionados pelas Nações Unidas, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O relatório apontou um significativo incremento no número de casos ambientais em 2020, sendo 17,9% maior do que em 2019. É o segundo maior número de processos ingressados nesta temática desde 2014. No campo dos direitos humanos, a quantidade de novos processos de 2020 mais do que triplicou, especialmente em relação às ações sobre assistência social, provavelmente em decorrência mesmo da pandemia da Covid-19 e, eventualmente, situação de vulnerabilidade econômica consectária à própria pandemia. Para acessar o relatório Justiça em Números 2021, ano base 2020, entre no portal do Conselho Nacional de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça revogou decisões liminares que deram liberdade a juízes acusados de venda de sentenças no Espírito Santo. O ministro Joel Ilan Paciornik, em decisão monocrática, denegou habeas corpus em que 2 juízes, investigados por participação em suposto esquema de venda de sentenças no Espírito Santo, buscavam a revogação das prisões preventivas decretadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. Foram cassadas, por consequência, as decisões liminares que concederam liberdade aos magistrados até o julgamento do mérito dos habeas corpus. Eles foram denunciados no âmbito da Operação Alma Viva pelo crime de corrupção passiva majorada. Em julho, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou o afastamento dos magistrados dos cargos e depois decretou a prisão preventiva. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que não teria sido apresentada fundamentação concreta para a ordem de prisão e que haveria a possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas. Mas o ministro Joel Ilan Paciornik apontou que a prisão cautelar foi decretada em razão de indícios de que os juízes teriam atuado para atrapalhar as investigações e que seria possível que tentassem influenciar testemunhas e destruir provas. O relator também ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. E a terceira turma do STJ decidiu que produtores da cachaça João Mandante vão ter de pagar R$50 mil por dano moral à fabricante do uísque Johnnie Walker. O colegiado reduziu de R$200 mil para R$50 mil a indenização por danos morais que os produtores da cachaça João Andante terão de pagar por violação do direito de marca da fabricante do uísque escocês Johnnie Walker. A terceira turma considerou que o valor original da indenização arbitrada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo era desproporcional ao porte da empresa condenada. O caso chegou ao STJ após a Diageo Brands BV, líder mundial na produção de bebidas, e sua subsidiária, Diageo Brasil Limitada, ajuizarem ação para impedir a utilização da marca João Andante e de suas variações na designação de bebidas destiladas. Elas também pediram a reparação dos danos causados pela reprodução indevida de sua marca. A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau, mas o TJ de São Paulo concluiu que a marca João Andante é mera tradução e reprodução estilizada da marca registrada Johnnie Walker. Para o tribunal ficou configurada uma paródia desautorizada que gerou enriquecimento sem causa aos proprietários da cachaça, os quais teriam tentado fomentar os negócios com base no prestígio da marca alheia em associação parasitária. Esse advogado explica o que a lei de propriedade industrial assegura à empresa que faz o registro de uma marca. Primeiro, o direito que essa pessoa, essa empresa que está registrando, vai ter de usar a marca em associação com seus produtos ou serviços. Desse direito surge um outro direito, que é o direito de impedir
que terceiros usem a marca registrada ou marcas semelhantes ou nomes semelhantes ou assemelhados, ou que guardem um grau de semelhança suficiente para gerar confusão no consumidor. No STJ, as autoras da ação declararam que no curso do processo, a empresa Ré alterou o nome do produto para O Andante, mas ainda permaneceriam configurados o ato ilícito, o abuso de direito e o enriquecimento sem causa, uma vez que o novo nome também representaria, entre outras coisas, a associação indevida com a marca Johnnie Walker. O relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que o direito de utilização exclusiva da marca, reconhecido pelo TJ, não abarca a variação adotada pela empresa Ré, uma vez que o registro da marca não permitiria à fabricante de uísque se apropriar da expressão isolada andante. Por não poder reanalisar as provas que embasaram a conclusão do TJ nesse ponto, a terceira turma não conheceu do recurso da Diageo. Por sua vez, a empresa Ré também recorreu, alegando não ter havido ato ilícito, pois, proibida de utilizar o nome João Andante por decisão judicial, acatou a determinação. Ao examinar o recurso, o ministro ressaltou que a proibição de utilização de marca registrada por terceiros decorre diretamente de lei e não de decisão judicial. Assim, o recurso da Ré foi provido apenas para reduzir o valor da indenização. E veja a seguir a sessão de hoje do Conselho Nacional de Justiça. Voltamos em instantes. A Constituição Federal de 1988 foi a que trouxe para o Brasil o que chamamos de plena democracia, já que ela veio logo após um período ditatorial. E essa Constituição, em relação às anteriores, foi a que mais deu realce aos direitos fundamentais, tais como igualdade, liberdade, propriedade, direito à vida e liberdade de expressão, dentre outros direitos. O Conselho Nacional de Justiça decidiu pela instauração de revisão disciplinar do juiz que atuou no caso Mariana Ferrer. Será analisada a postura do juiz durante a audiência de instrução do processo que absolveu o réu acusado de estupro em Santa Catarina. O CNJ também decidiu que o médico servidor do Tribunal de Justiça de Goiás, acusado de assédio sexual, deve ser demitido. O procedimento disciplinar apura a conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento em que absolveu o empresário André de Camargo Aranha da acusação de estupro da influenciadora digital Mariana Ferrer. Em novembro do ano passado, o CNJ havia aberto procedimento para apurar o caso. Estava em discussão saber se houve omissão por parte do magistrado diante da atitude do advogado de defesa do acusado contra a vítima, que teria destratado e humilhado a influenciadora durante a audiência ocorrida no ano passado. O caso ficou nas mãos da Corregedora Nacional de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, que votou pela instauração de revisão disciplinar por entender que a postura do juiz não foi adequada. A forma como o juiz se conduziu na sua omissão perante aquela situação em que a vítima sofreu toda a sorte de humilhação, de agressão, de deboche, de ironia pela defesa. Por maioria, o plenário decidiu pela instauração de revisão disciplinar do juiz, seguindo o voto da relatora. O juiz exerce o poder de polícia na audiência, incumbindo-lhe, aqui mais importante, manter a ordem e o decoro na audiência. Então, é muito importante que o juiz procure manter a ordem e o decoro na audiência, mas não só o seu decoro, porque o seu decoro é dever de ofício, é o decoro das partes na audiência. Outro caso analisado pelos conselheiros foi um processo administrativo disciplinar contra o médico Ricardo Paes Sandré, que atua no Tribunal de Justiça de Goiás, por acusações de assédio sexual e assédio moral contra servidoras do tribunal.
O médico também é alvo de uma ação civil pública do Ministério Público de Goiás, baseada na representação de 10 servidoras do TJ goiano, que narram situações de assédio moral, sexual e abuso de poder em razão de gênero. Por unanimidade, o plenário decidiu pela demissão do servidor, seguindo o voto do relator. Resta fartamente demonstrada a prática de assédio moral e sexual contra subordinados, conduta contrária ao disposto na Resolução CNJ 351 de 2020, que instituiu a política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação. Daqui a pouco tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Henrique Amaral tem mais informações direto do TSE. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Bom, o destaque da sessão de hoje está na pauta administrativa. Os ministros devem julgar uma proposta de alteração na resolução que trata das formas de auditoria do sistema eletrônico de votação. Isso para mudar o período destinado à inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica. Atualmente, esse prazo é de 6 meses antes das eleições. Agora, o TSE quer aumentar esse tempo para 1 ano antes do primeiro turno. Uma forma de dar ainda mais transparência ao sistema eletrônico de votação. William. Obrigado, Henrique. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o mandado de segurança de um ex-diretor da Eletronuclear e validou o procedimento do Tribunal de Contas da União, que apura irregularidades em contratos de construção da usina Angra 3. O ex-diretor da Eletronuclear, José Eduardo Brainer Costa Matos, entrou com um mandado de segurança no Supremo contra uma decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU instaurou uma tomada de contas especial para analisar supostas irregularidades na retomada das obras da usina de Angra 3, como superfaturamento e gestão fraudulenta. A defesa de Brainer alegava que essa medida prescreveu, ou seja, já venceu. A lei determina um prazo de 5 anos para a punição, contado a partir das irregularidades. Em outubro do ano passado, o relator ministro Marco Aurélio rejeitou o pedido do ex-diretor da Eletronuclear. Nesta terça-feira, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou o relator. Segundo o ministro, a regra de prescrição não vale para o caso, porque o TCU fez muitas fiscalizações desde os termos aditivos que permitiram a retomada da obra até a tomada de contas especial. O ministro Luiz Roberto Barroso lembrou que esses fatos impedem a prescrição. Por unanimidade, a primeira turma seguiu o voto do relator e manteve a validade da tomada de contas do TCU. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça homenageia colaboradores pelo Dia Nacional dos Surdos. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 ele inaugura uma nova fase jurídica no cenário brasileiro. Ele inaugura também, para a advocacia pública, uma nova fase de proteção em que ela prevê que a advocacia pública passa a ser não só um órgão de defesa do ente público, mas também defesa da legalidade, da probidade administrativa e do assessoramento do Poder Executivo. Colaboradores do Superior Tribunal de Justiça com deficiência auditiva foram homenageados pela Corte pelo Dia Nacional do Surdo, comemorado no dia 26 de setembro. O STJ é reconhecido por importantes ações de inclusão. Uma delas é o projeto que há mais de 10 anos dá oportunidade para pessoas com deficiência auditiva trabalharem no tribunal, desempenhando funções essenciais para o funcionamento da Corte. E como em todos os anos, o Dia do Surdo teve uma comemoração especial no STJ para homenagear esses colaboradores. Com o avanço da vacinação e mantendo todos os cuidados sanitários, foi possível proporcionar o encontro presencial entre eles. O intuito foi demonstrar a importância do trabalho de cada um para que o tribunal preste um serviço de excelência e com agilidade para a população. Existe uma lei que destaca o trabalho dos surdos. Mas precisamos a cada dia trabalhar juntos, trabalhar por um tribunal mais produtivo, de mais qualidade, mas que esteja próximo do cidadão. E cidadania se faz com igualdade, com
com o trabalho de cada um, reconhecendo o valor de cada um. Um vídeo de homenagem aos colaboradores surdos, produzido pela Coordenadoria de TV e Rádio do STJ, foi exibido no evento. Nele foi possível conhecer um pouco mais sobre as atividades desempenhadas por eles na Corte, a importância das ações do Tribunal para garantir inclusão e, principalmente, saber a opinião dos próprios colaboradores sobre o ambiente de trabalho oferecido. Trabalho para exercer todas as facetas dele, eu fui aprendendo por ter tido uma boa interação com os colegas, onde há empatia, um ajuda o outro. Essa relação é muito boa e assim a gente consegue executar um bom trabalho até hoje. A gente tem até mesmo uma amizade fora do órgão. Nós promovemos dinâmicas, treinamento, ações de capacitação, estratégias motivacionais para que eles encontrem no ambiente de trabalho um fator de crescimento pessoal. Os nossos serviços para promoção da acessibilidade é gerar uma igualdade de oportunidade para a participação na vida pública. A gente precisa olhar para aquilo que as pessoas são capazes de dar dentro da funcionalidade delas, sabe? E isso serve para todos nós, não que a gente vá ser conivente com as nossas limitações, né? Mas que a gente tenha a consciência que a gente pode se expandir, mas a gente tem um tanto aí, né, que é possível. Recentemente foi realizado um concurso de fotografia voltado para este grupo de colaboradores, para que eles pudessem mostrar suas perspectivas de como enxergam o tribunal. E os 3 primeiros colocados receberam no evento um quadro com as fotografias vencedoras. Para manter o clima de confraternização, foram realizadas também atividades como meditação e sorteio de brindes. Os colaboradores surdos também fizeram questão de demonstrar todo o seu reconhecimento ao STJ na figura do presidente da Corte, o colaborador e artista plástico Rafael Caldeira, que já expôs seu trabalho com grafite e ilustração em vários países, presenteou o ministro Humberto Martins, com uma tela na qual retratou a terra natal do presidente, Alagoas. Uma candidata gestante aprovada em provas escritas de concurso público garantiu na Justiça a remarcação de teste de aptidão física. A 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso da União, que alegava que a candidata foi excluída do concurso de nível superior da Aeronáutica por não apresentar os exames obrigatórios. Os magistrados consideraram que a concorrente estava impedida de se submeter aos exames por causa da gravidez e citaram jurisprudência do STF no sentido de ser constitucional a remarcação do teste de aptidão física no caso das gestantes, independentemente de previsão expressa em edital. O colegiado, então, determinou que ela fosse convocada para participar do certame imediatamente posterior, já em andamento. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você fica com a sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Uma ótima noite. Até amanhã.